Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Pão da Palavra nesta quinta-feira, hoje dia 17 de setembro de 2020, estamos na quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Bom, vamos iniciar então o nosso programa. Estamos unidos todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, irmãos e irmãs, a graça do Espírito Santo de Deus, a graça para sermos cada vez mais atentos à sua palavra, à sua misericórdia, aos seus sinais, à sua paixão, para que assim possamos sempre fazer a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje, minha gente, é tirado de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Estamos na quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Lembrando que hoje, dia 17 de setembro, nas igrejas franciscanas, é celebrada a festa dos estigmas de São Francisco de Assis. As chagas de Cristo que São Francisco teve a graça de receber 3 anos antes da sua morte. Mas vamos então à leitura do Evangelho. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, porém, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: Teus pecados estão perdoados. Logo os convivas começaram a refletir
quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos esse trecho do Evangelho que é muito conhecido e que é muito peculiar no Evangelho de São Lucas. Os exegetas, os estudiosos de Sagradas Escrituras, eles são muito incertos com relação a este texto, no sentido de quem é esta mulher. São Gregório Magno, por exemplo, no seu tempo, dizia que esta mulher seria Maria Madalena, aquela que era tida como uma pecadora. Outros estudiosos veem nesta mulher Maria de Cleofas, porque lá no capítulo 26, se eu não me engano, de São Mateus, 6 dias antes da Páscoa, quando Jesus estava já em Jerusalém, ali nos arredores, em Betânia, Maria de Betânia, perdão, não Maria de Cleofas, Maria de Betânia, unge Jesus com perfume, com um vaso de alabastro. E então alguns estudiosos veem esta mulher de Lucas, que aqui em Lucas é uma mulher anônima, eles veem como Maria de Betânia. Outros exegetas, porém, e a teologia moderna os exegetas mais modernos vão dizer que não é nenhuma nem outra. Esta mulher é ainda uma outra mulher, não seria nem Maria Madalena, porque não há nenhum indício na Bíblia de que Maria Madalena tivesse ungido os pés de Jesus com perfume e tudo mais, e tampouco Maria de Betânia. E eles têm algumas razões para isso, que eu não vou entrar aqui por conta do tempo, mas, por exemplo, uma característica seria de que a unção de Betânia era uma unção pré-pascal, uma unção pré-paixão, significando a unção do corpo de Jesus após a sua morte. Aqui, porém, em Lucas, não se trata de uma unção pré-pascal, uma unção pré-morte de Jesus. Mas ela é uma unção pré-missão de Jesus. Ela está no início da missão de Jesus. É uma unção que caracteriza aquele como se fosse um envio de Jesus para a sua missão. E este texto de Lucas é muito peculiar porque ele envolve vários personagens e várias situações. Nós temos aí um diálogo, uma narrativa, uma refeição de Jesus na casa de um fariseu. Jesus convidado para comer com o fariseu. Nós temos essa mulher que entra na casa e se põe a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e quebra ali, derrama o perfume, quebra um vaso de perfume nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Veja, aí nós temos um diálogo de Jesus com o fariseu e temos uma parábola. Veja, é um texto complexo. É um texto complexo. Mas reparem, vamos tentar então entender um pouco e fazer um resumo disso tudo. Nós vemos que Jesus ele está na casa de um fariseu. Nós sabemos que Jesus tinha muitos conflitos com os fariseus, justamente por conta da hipocrisia dos fariseus. Justamente porque os fariseus eram pessoas que interpretavam a lei ao pé da letra e que colocavam a lei acima da vida, colocavam as leis acima das pessoas e com isso oprimiam as pessoas. Nós já falamos disso aqui inúmeras vezes. Porém, este fariseu em particular, que depois Jesus dá o nome a ele, o chama de Simão,
este fariseu, ele convida Jesus, e nós vemos aí no texto que ele considerava Jesus como um profeta. E por isso ele convida Jesus para comer em sua casa. Ninguém convidava alguém para comer em sua casa se essa pessoa fosse de um nível inferior. Então, se ele convidou Jesus para uma refeição, é porque ele considerava Jesus de alguma forma. Porém, o texto diz, quando ele vê que esta mulher, que era uma mulher da cidade, uma pecadora, diz o texto, se põe aos pés de Jesus e lhe lava os pés, este fariseu começa a se questionar se Jesus de fato seria um profeta, porque um profeta saberia que aquela mulher era uma pecadora. E segundo a tradição, alguém que tivesse contato com uma pessoa que era pecadora pública, esta pessoa pegaria o pecado, se tornaria impura. Portanto, Jesus, deixando-se tocar por aquela mulher pecadora, Jesus estaria se deixando contaminar pela impureza daquela mulher. Vejam, aquela mulher, ela tinha um duplo problema aos olhos daquela sociedade. Ela era mulher, ser mulher naquela época já era um motivo de exclusão, já havia este preconceito contra a mulher naquela época, a mulher não valia nada. E, além de mulher, ela era pecadora. Diz o texto, era uma mulher da cidade, era uma pecadora. Jesus se deixa tocar por uma mulher considerada pecadora. Vocês imaginem o escândalo que era isso para a sociedade daquela época. Jesus, meus irmãos, no entanto, ele não se deixa levar por preconceitos. Jesus não olha casca. Jesus não olha estereótipos. E veja como aquele fariseu agia com preconceito, se deixava mover pelos estereótipos. Ele começou a rotular Jesus, ele começou a desconfiar de Jesus ser um profeta, simplesmente pelo fato de Jesus deixar-se tocar por uma mulher considerada pecadora. Veja, enquanto o fariseu olhava a casca, olhava tanto a casca da mulher quanto a casca de Jesus, Jesus olha o coração. Olha o coração do fariseu e olha o coração, evidentemente, da mulher. Ele olha o coração do fariseu, porque ele conhece o pensamento do fariseu, ele percebe o que é que o fariseu tinha no seu coração, que era o preconceito. Tanto que o fariseu não diz nada, ele apenas pensa, desconfia de Jesus. E Jesus dá a ele uma resposta, sem sequer ter havido uma pergunta. Mas porque Jesus sabia que aquele homem tinha aquele sentimento no seu coração. Aquele sentimento de preconceito. Mas Jesus olha também o coração daquela mulher. E o coração daquela mulher, os sentimentos daquela mulher se expressam através de suas atitudes. Qual foi a atitude daquela mulher? Daquela mulher que era tida por pecadora. A atitude dela, minha gente, foi a atitude que o fariseu, tido como puro, como santo, como separado, porque era assim que os fariseus se consideravam, os puros, porque cumpriam a lei. Mas vejam como que os puritanos, eles caem na sua própria
armadilha, digamos assim, ou tropeçam nos próprios pés, porque aquele fariseu que se considerava uma pessoa pura por cumprir a lei, veja, ele não agiu com Jesus conforme mandava o figurino. O figurino mandava que alguém, quando era recebido para uma janta, quando era recebido em uma casa, deveria ter os pés lavados, porque a pessoa chegou ali peregrinando, andando naquelas estradas poeirentas, deveria ser saudada com um beijo. A não ser agora em tempos de coronavírus, não podemos saudar ninguém com um beijo, né? Mas naquele tempo não havia pandemia. Então era o que dizia o costume. E também era costume que ungisse a cabeça da pessoa com óleo. Jesus não recebeu nada disso daquele fariseu, que não estava sendo, portanto, um bom anfitrião conforme os costumes daquela época. Então veja, ele, fariseu, que era tido como puro, e por cumprir as leis, ele não estava cumprindo aquele protocolo de acolhida, de hospitalidade. Aquela mulher, no entanto, mulher e tida como pecadora, ela entra no lugar sem ser convidada, derrama as suas lágrimas nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Meus irmãos, o que são aquelas lágrimas daquela mulher, não sabemos. O que Lucas quer colocar quando escreve este detalhe de que a mulher lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, nós não sabemos. Provavelmente aquelas lágrimas eram o choro do seu pecado, provavelmente aquelas lágrimas eram o choro do seu arrependimento, era a expressão de que ela deixava para trás aquela vida pregressa, aquela vida passada, e queria agora começar uma vida nova, e ela deixava aos pés do Senhor tudo aquilo que havia sofrido. Quem nunca foi a uma confissão, fez uma boa confissão e ali, fazendo uma boa confissão, derrama as suas lágrimas, derrama a sua vida, derrama os seus pecados. Aquela mulher derrama a sua vida, derrama as suas lágrimas aos pés de Jesus. É a humildade daquela mulher. E é isso que Jesus vê. Jesus vê a sinceridade. Nas lágrimas derramadas, o Senhor vê o coração daquela mulher. As lágrimas daquela pecadora eram a expressão do seu coração, eram a expressão de um coração arrependido. Em outras palavras, de um coração aberto, de um coração sincero, de um coração que havia, sim, que tinha pecados, porém era sincero. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a sinceridade da nossa vida, a sinceridade do nosso coração, a sinceridade das nossas atitudes. Pecados todos nós temos. Agora, o que fazemos com o nosso pecado? Escondemos o nosso pecado? Ou fechamos os olhos diante dos nossos pecados, fingimos não ter pecados, como fazia o fariseu? Ou, como aquela mulher, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos os nossos pecados com humildade e nos derramamos, nos entregamos aos pés do Senhor e confiamos na misericórdia de Deus. Aquela mulher se derramando aos pés de Jesus, certamente ela reconhece e faz cumprir aquela profecia de Isaías que diz: como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz, que anunciam a salvação. Como são belos os pés do mensageiro
Como são belos os pés de Jesus, aquele que traz a salvação. Esta mulher soube reconhecer que Jesus trazia a salvação, que Jesus portava a salvação, mas que mais do que portar a salvação, Jesus é a própria salvação. Aquela mulher soube, na humildade da sua vida, na sinceridade do seu coração, ela soube reconhecer, meus irmãos, que Jesus trazia, que Jesus era a salvação para a sua vida. Jesus, respondendo à arrogância e à falta de humildade daquele fariseu, percebendo, conhecendo também o coração do fariseu, ele conta a parábola. Ele conta a parábola dos dois devedores. Um devia 500 moedas, o outro devia 50 moedas. O patrão ou o credor perdoou ambos e Jesus pergunta ao fariseu: quem dos dois amou mais? E aí o fariseu diz: aquele que mais foi perdoado. Veja, e Jesus diz muito bem, Jesus diz: quem muito é perdoado, muito ama. Mas reparem que no texto há uma aparente incoerência que também causa muita inquietação nos estudiosos, e eu gostaria aqui, para finalizar a nossa reflexão, abordar isso. Jesus diz que a mulher foi muito perdoada porque ela muito amou. Então, o perdão seria um efeito do amor que teve aquela mulher. Porém, na parábola, a moral é diferente, a história é diferente. Na parábola, Jesus diz que o perdão era a causa do amor e não o efeito, não a consequência. Bom, aí pode ser que de acordo com os estudiosos, pode ser que haja alguma alteração em alguma palavra que tenha aí mudado o sentido. Mas certamente o que nós compreendemos, meus irmãos, de tudo isso, é que a misericórdia de Deus, ela não olha condições, a misericórdia de Deus não coloca limites, a misericórdia de Deus não coloca barreiras. Nós sabemos que São Lucas é o evangelista da misericórdia. Portanto, São Lucas nos mostra em todo o seu evangelho que a misericórdia de Deus é a causa do amor por parte das pessoas. Somente quem é muito amado por Deus, somente quem faz a experiência do perdão e da misericórdia de Deus é que vai ser capaz de amar. Isso nos mostra, portanto, minha gente, que para ser tocado pela misericórdia de Deus, para ser perdoado por Deus, é preciso somente uma coisa, somente a humildade e o arrependimento. Arrepender-se do mal que fez e pedir perdão. Em outras palavras, derramar as lágrimas aos pés do Senhor, para ser curado pelo Senhor. O perdão de Deus, ele é incondicional. É incondicional. E, portanto, somente quem faz a experiência do perdão é que consegue perdoar. Somente quem faz a experiência do perdão, somente quem se sente perdoado, quem é tocado pelo perdão de Deus, é capaz de amar o outro. A primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que ele
foi tocado pela graça de Deus, que ele, um perseguidor dos cristãos, portanto um pecador, foi alcançado pela misericórdia de Deus, que a única fonte de salvação para ele foi a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Ele diz: pela graça, pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, meus irmãos, percebam que Paulo, como aquela mulher, tem um coração contrito, um coração humilde, um coração capaz de reconhecer a sua fragilidade, as suas limitações, os seus erros, e é capaz de reconhecer que a graça de Deus o tocou e por isso ele foi capaz de começar uma nova vida. Assim como a mulher, Paulo certamente derramou muitas lágrimas aos pés de Jesus. Não aos pés físicos de Jesus como a mulher, porque Paulo não teve o contato com o Jesus histórico, mas ele pôde fazer a experiência de Jesus ressuscitado. E certamente, aos pés do ressuscitado, na sua experiência mística, na sua experiência de oração, certamente Paulo derramou também muitas lágrimas e foi tocado pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, eu termino esta reflexão convidando você a não ficar preso ao seu passado, não ficar presa ao seu passado. A graça de Deus te alcança. A morte de Cristo na cruz, as chagas de Cristo, as mesmas que São Francisco de Assis recebeu num dia como hoje, essas mesmas chagas também te alcançam. Este mesmo sangue de Cristo derramado na cruz te lava e te purifica. Lava a minha pessoa e me purifica. Portanto, meus irmãos, basta que nós, olhando para o nosso passado, nos arrependamos, derramemos este passado aos pés do Senhor através das nossas lágrimas, através da nossa oração, através do nosso arrependimento, através da nossa confissão. E a partir daí, tocados pelo Senhor, pela sua misericórdia, nós iniciamos uma nova vida. Uma vida na graça de Deus, uma vida que, vejam, o texto termina com Jesus falando para a mulher aquilo que nós ouvimos quando saímos do confessionário: vai em paz e não peques mais. Tua fé te salvou, vai em paz. É isso que nós ouvimos na saída do confessionário: vai em paz. Meus irmãos, que esta paz do Senhor nos alcance, esta misericórdia do Senhor nos alcance, para que sejamos todos pessoas novas, criaturas capazes de amar, capazes de derramar as vidas, a nossa vida, em favor dos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.